Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada da Reconnect. Você sabe o que ufologia tem a ver com paranormalidade? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, como diz Roberto Leão. Bem-vindos à terceira temporada da Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD. Comigo e sempre comigo e nunca sem ele, meu guru das histórias, Roberto Leão, o homem das perguntas capciosas. E nada, sou um santo, sou um curioso apenas. Sempre aqui, né, muito bem acompanhado do Bernardo, da minha mãe, meu analista, e quem sabe alguns outros seres aqui que não conseguimos perceber, ou pelo menos algumas pessoas não percebem. E vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, né, Bernardo? Aprender um pouquinho, já que a gente sempre se coloca aqui como no papel do nosso público reconectado, que está aí curioso, querendo entender um pouco mais sobre assuntos relacionados à espiritualidade. Então sejam todos bem-vindos. Bernardo, faça as honras, apresente o nosso convidado de hoje. Hoje, para falar sobre ufologia e paranormalidade. Você sabe o que é paranormalidade? Você entende o que é ufologia e o que a ufologia trata? Você acredita em ET? Você sabe o que ufologia tem a ver com paranormalidade? Para discutir esse assunto hoje com a gente, ele que já participou de vários documentários, inclusive um internacional, ufólogo, estudioso em paranormalidade, piloto de helicóptero, coronel da Polícia Militar do Estado do Ceará. Olha, Roberto, vamos ter cuidado com o que a gente pergunta. Wellington Paiva, bem-vindo, muito bem-vindo. Seja bem-vindo à Reconnect. Saudações a todos, quero aqui agradecer a oportunidade de estar presente neste seu programa e dizer que estou aqui à disposição para nós debatermos esse tema bastante interessante. Interessante porque ela mexe com a vida da gente, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente parte para outras dimensões além dessa. Bacana. Mas eu queria te perguntar, para começar esse papo, que a gente é uma dúvida que muitas pessoas têm, o que é, de fato, a paranormalidade e o que pode ser considerado paranormal? A paranormalidade é aquilo que foge dos parâmetros que nós conhecemos, em que nós podemos explicar cientificamente. É um conceito assim bem simples e bem lógico. Então eu vejo como isso. É aquilo que ocorre na vida da gente, alguns fenômenos que algumas pessoas detêm, que a ciência não consegue explicar. Apesar do nosso avanço tecnológico, a física quântica já está começando a entender, começando a decifrar alguns fenômenos paranormais, né? Apesar de que outros também são decifrados, porque vêm a ser fraudes. E se vêm a ser fraudes, também deixa de ser um fenômeno paranormal. Mas existe método para análise desses fenômenos, Wellington? Existe algum método científico? Você disse que são considerados fraudes. Então, para separar o joio do trigo, como é que são feitas essas análises do que é paranormal e do que não é paranormal? Do que é fraude, do que não é? Esses métodos a gente pode observar, por exemplo, a observação, né? Digamos assim, que seja um fenômeno de movimento a objetos. Existem pessoas que têm esse dom. A gente põe ela assim na frente da gente, sentada numa mesa, então deitada, e ela pensa, ou então a gente põe um pequeno objeto sobre a mesa e ela consegue movimentar o objeto. Então isso é bem simples de a gente observar. É só verificar se o objeto não está magnetizado, se a mesa não é magnetizada, se não tem algum ímã por baixo da mesa que venha
movimento ao objeto. Então, essa é uma técnica. A principal técnica mesmo é a observação. E outra também que existem equipamentos que a gente pode ver, que às vezes são equipamentos que medem o campo eletromagnético no ambiente, equipamentos que medem eletricidade, são equipamentos que quando você coloca na mente, na cabeça da pessoa, que é o eletroencefalograma, a gente consegue também provar que está tudo acontecendo um fenômeno paranormal e que está sendo comprovado. Por exemplo, geralmente nesses fenômenos há uma interferência no campo eletromagnético em volta do objeto que está sendo movimentado. E a atividade cerebral da pessoa também, ela aumenta. Isso aí são parâmetros que a gente pode detectar através de equipamentos que nós fabricamos. Mas, Wellington, você está falando muito da parte mais prática, que é mais visível ali, né? Mexer objetos, enfim, as coisas que a gente vê muito em filmes e alguns documentários. Mas existe também, nos Estados Unidos, não tem muito fenômeno da mediunidade, é muito raro, tem mais a clarividência. Isso. Eu acredito até pela questão cultural, do próprio cristianismo lá ser muito forte. Então não tem muito essa coisa da mediunidade. Aqui já tem mais mediunidade. Agora, clarividência, mediunidade, eles também são fenômenos paranormais? Sim, são fenômenos paranormais. Um exemplo, vou tentar aqui explicar para que as pessoas procurem entender. Um exemplo. A mente, ela é muito poderosa. Digamos assim, o ser humano em si, vamos falar da essência do ser humano. O ser humano é um corpo biológico dotado de uma mente inteligente, que também dotado de um campo energético que movimenta todas as células, que faz com que elas vivam. Então, vamos dar o nome disso de corpo mental, ou então espírito, né? Ou então energia vital. Tem vários nomes de acordo com as culturas, de acordo com quem deseja fazer uma convenção de nomenclatura. Aí o que acontece? Já é comprovado que a mente emite ondas e recebe ondas, né? Através do eletroencefalograma. E o que acontece? A mente, quando ela emite um pensamento, este pensamento é um tipo de onda, e ela vaga no espaço, né? E a gente pensa que ela vaga só num campo próximo a gente, então ela vaga num campo do espaço muito grande. Quando eu falo campo, a gente fala em universo, até em órbita próximo da Terra, então fora da Terra. E essa onda, ela fica vagando, é como uma antena de televisão, que ela emite um sinal para que uma outra emissora capte essa imagem, a mente também ela emite. E a onda eletromagnética, ela fica vagando no espaço. Aí o que acontece? É uma pessoa que lê a mente da outra, né? Então ela capta o pensamento da pessoa. Ela entra na mente da pessoa e pega aquelas informações. Entra na frequência, como se entrasse na frequência, como hackeasse o sinal. Isso, ela hackeasse o sinal, porque a mente ela trabalha com frequência diferente. Digamos assim, no espaço, ela quer ter uma visão do futuro. Existem duas maneiras de que você veja o futuro. Ela capta essas mensagens que estão perdidas no espaço. Digamos assim, pode ser de uma catástrofe que vai acontecer, de uma civilização mais avançada. E ela, quando a capta também, a mente ela tem tanto poder que às vezes a pessoa não sabe. Ela avalia dados instantaneamente, como computador. Então, quanto mais dados estatísticos você avalia, você faz uma previsão mais precisa de um evento no futuro. Então, essa é uma maneira, digamos assim, há uma probabilidade de ter uma catástrofe, assim, tsunami no mar, a tal canto. Então, às vezes, a pessoa ela medita e ela começa instantaneamente a catalogar aquilo, pressão, atmosfera, os abalos sísmicos, aquele evento. E outra coisa, aí já é outro parâmetro. Existem seres, que esses seres são muito evoluídos, né? E esses seres convivem com a gente. Ele convive através de intuição, através da mediunidade. E ainda tem deles que se materializam e conversam com você. E o que é que ele faz? Olha, eu vou te dar uma previsão de futuro, que você vai dizer que teve um sonho, e você vai dizer que vai acontecer isso em tal dia, tal, assim, assim, assim. E ele ainda joga uma projeção na mente da pessoa, e a pessoa vê aquilo como um cenário real. Aí você vê muito isso, as previsões futurísticas da Bíblia, naquela época, os profetas. Como é que Jesus fazia? Aqui já particular da religião. A pessoa dizia assim, e veio Jesus, e veio um anjo, me levou em espírito,
e eu tive uma visão de futuro, como Paulo, né? Exemplo. Aí ele começa a descrever as previsões do Apocalipse. Então aquilo ali ele foi levado num ambiente, foi colocado assim numa sala, e de repente teve a projeção futurística. E quem deu a projeção? Os anjos de Deus, baseado em estatística 100% precisa. Então essas previsões religiosas que algumas pessoas recebem, muitas delas vão acontecer com precisão. Mas, Alisson, me diz uma Deixa coisa. só para eu entender. Vai, fala, Roberto. E aí ficou... Não, a questão do futuro. Sim. Porque, só para nortear, então, nesse caso, você acredita que você tem uma visão mais fatalista, quer dizer, o que vai acontecer no futuro já está predefinido, quando a pessoa capta aquilo, é porque realmente existe aquilo já de forma pré-definida? Não. Os eventos, a física chama isso de eventos. Digamos assim, olha, eu estou dando um exemplo. Daqui a 10 anos vai ter uma guerra nuclear e nós vamos ter um cataclismo mundial que 50% da população vai acabar. Aí temos, e te chamam os eventos. Quais são os eventos? Se continuar essa divergência, se haver o início, isso, se haver A, B ou C ou D, se o mundo começar mais assim, tal, caminhar para... Uma probabilidade. Então, e tem um evento, se o mundo começar a se entender, se o mundo começar a ter mais acordo comercial, se o mundo começar a ser assim, nós temos vários caminhos que podem convergir para um ponto só, então para divergir para pontos diferentes. Então, o futuro ele pode ser mudado. Às vezes acontece, agora vamos para a paranormalidade. Às vezes você está andando na rua, ou então você vai no centro espírita, aí você vê aquela cigana, né? Ou então numa reunião mediúnica, aí vem um espírito e diz assim, aí o médium incorpora aquele espírito, ou então aquela pessoa que está na rua, aquele irmão, aquela cigana, né? Diz assim, olha, você daqui um dia você vai se casar, por isso, tal, assim. Pode acontecer. Também pode não acontecer. Entendeu? Então é interessante que esses eventos não é 100% preciso. Eles podem acontecer ou não. É por isso que às vezes as pessoas não devem entrar em pânico quando receberam uma mensagem através de sonho, ou então através de um médium, ou então através de uma cigana que está na rua falando sobre o seu futuro. Porque todo futuro ele pode ser mudado. Mas, Alisson, então, assim, é uma grande estatística, pelo que eu entendi, né? É uma grande estatística cósmica, né? Se Isso. continuar assim e tudo mais. O estudo da paranormalidade, Wellington, ele já conseguiu provar vários feitos realmente paranormais, mas ele já conseguiu provar a existência do espírito? Ou os fenômenos paranormais estão ligados somente ao poder da mente? Eles estão ligados às duas vertentes, quanto ao espírito, né? Porque às vezes existe um grupo de espírito que eles podem ajudar aquela pessoa a fazer aqueles fenômenos paranormais. Então, a própria mente do agente que detém esses poderes paranormais. Então, na realidade, tudo está ligado à mente da pessoa que está aqui encarnada neste corpo, então a mente daquela pessoa que já está só vivendo energeticamente em outras dimensões, né? Agora, como é que a gente prova isso? Às vezes a gente prova isso porque quando a gente recebe alguma comunicação, essa comunicação se comprova. Por exemplo, tem pessoas que você lacra o envelope, né, bota num quarto fechado e fica lá uma pessoa vigiando a porta. Aí você manda a pessoa, senta a pessoa, olha, na porta, no quarto vizinho, tem um envelope com 5 palavras. O que é que está no envelope? Aí como é que ele faz? Na realidade, como é que funciona? Ele se concentra, né? A mente dele se expande, aí a mente vai até lá. Olha como é interessante, né? Não precisa abrir envelope. Ela já vê o que está escrito, mesmo envelope fechado. Como você vê, agora vamos misturar as coisas. Como você vê, tem médium que vê um espírito atravessando a parede, como aquele vídeo, aquele filme Ghost, Outro Lado da Vida. Ali é uma realidade. E outra coisa, muitas pessoas que já foram abduzidas e que viram naves em sua casa, assim, sobre a sua residência, então, que viram ET dentro de seus quartos, elas veem que eles entram atravessando a parede. Ou seja, eles manipulam a essência da matéria, né, que eles podem vibrar numa frequência diferente e transfixir aquela matéria, aquela parede. É uma coisa assim meio complexa, mas a gente chama isso manipulação de matéria, né? E eles detêm essa tecnologia. Mas, os fenômenos paranormais, eles também estudam a mediunidade? Pergunta é essa. Ou somente os fenômenos ligados à manipulação da matéria através da força do pensamento? A mediunidade, a comunicação com os espíritos,
ela é estudada também pela ciência de paranormalidade? Sim, ela é estudada porque é um fenômeno paranormal, né? Tanto que, por que é um fenômeno? Porque a ciência ainda não tem uma metodologia científica de comprovar isso. Apesar de que, às vezes, a própria testemunha e a própria observação e comparação entre fenômenos já é uma metodologia científica de pesquisa, né? Mas já é um ramo bastante evoluído e que muitos países levam isso a sério, né? Sobre os fenômenos paranormais, a mediunidade, o espiritismo, a ufologia. Por quê? Porque eles querem adquirir alguma tecnologia em benefício próprio do seu país, Mas então em é benefício da exatamente isso que eu coletividade. estava pensando, Wellington. Quem tem esse dom tem um certo poder, né? Isso, Diferente da maioria da isso. população, é um poder enorme. Existe É, uma teoria, inclusive, tem algumas coisas conspiratórias, mas tem gente que acredita que o governo americano ele tem um exército de paranormais, né? Está formando aí um exército de paranormais para uso na guerra, para usar de forma Projeto beligerante. Stargate, né? Exatamente. mas isso aí Existe é essa normal. possibilidade? Existe, eu acredito plenamente. Eu nunca visitei esse exército, nunca vi nada escrito oficialmente sobre isso. Mas eu tenho plena convicção, baseada em minhas informações e do que eu já estudei até hoje, que eles têm esse exército. Era o mesmo se não tivesse. A pessoa, eu sou o presidente de um país, então sou um chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. O que acontece? Eu vou aconselhar meu presidente a fazer esse exército. Por quê? Olha um exemplo. Eu pego esse grupo de, por exemplo, 50 soldados, né? Eu dou um treinamento para ele de fenômenos paranormais, sobre o poder da mente. Vamos abranger mais, não vou falar só paranormalidade e espiritismo. Sobre o poder da mente. Aí eu digo assim, olha, hoje nós vamos se reunir e vamos tentar entrar numa base de lançamento de míssil da Rússia. Eles se concentram e eles vão até lá e fazem a espionagem deles. Então eles fazem isso. É a mesma maneira. Aí você pensa que isso é filme? Não, isso é realidade. Da mesma maneira que essa pessoa lê o envelope fechado num quarto vizinho, essa pessoa pode ir em outro país e fazer uma espionagem em qualquer informação privilegiada de um país. Mas não há nada Oposto, né? comprovado em relação a isso ainda, né? Assim, Nem está nada comprovado e nem eles querem que comprove. Entendeu? Porque isso é segredo, isso aí é segurança nacional. Então, quem tem isso não vai dizer. Mas só que existe. A gente pesquisa, a gente vê cada coisa que você não imagina. Por exemplo, você conversa com a pessoa é analfabeta, ela não sabe ler e nem escrever. E a pessoa fala 5 idiomas. Você leva um poliglota para dizer, olha, esse meu amigo, ele fala chinês, fala espanhol, fala turco, fala inglês, fala francês, alemão. Vamos começar. Aí eu digo, começa. Começa com um alemão, aí ela começa a falar em alemão arcaico. A pessoa, rapaz, eu não acompanho o diálogo não, que ela está falando alemão do século XVIII, XIX. E como é que pode uma coisa dessa? Aí a pessoa diz assim, olha, não saia mais de casa, ou então amanhã você toma muito cuidado que você vai ser assaltado. E ainda diz assim, você vai ser assaltado num sinal de trânsito e você não reaja, apenas faça movimento suave, sai devagar, que ele não vai lhe assaltar mais. E acontece, na mesma previsão que ela deu. Vocês são alguns exemplos que eu já pesquisei, né? E por aí vai. O Wellington, a Noreen Ranier, né, que é uma detetive paranormal, né, que ela supostamente já participou de mais de 600 casos de investigação por FBI, né? Ela já ajudou a encontrar pessoas, assassinos, sequestradores, Isso. até avião desaparecido. Isso. Qual o limite para a paranormalidade, Wellington? O limite da paranormalidade, vamos já começar a entrar em outra área. Porque eu, como ser humano, que detém um poder paranormal, não é assim, só eu como ser humano. A raça humana ela foi criada. Vamos dizer, já que nós estamos no Brasil, estamos no Ceará, e a nossa maioria é cristianismo, nós somos cristãos. Né? Vamos falar, nós somos criados por Deus. Eu posso mudar a minha linguagem, nós temos uma fonte criadora, alguém nos criou. Se eu me digo ateu, um exemplo, se eu me digo ateu, que eu não sou, que eu acredito numa fonte criadora, eu posso mudar a terminologia de Deus para uma fonte criadora. Mas vamos falar de Deus. Deus nos criou. Então, se Deus nos criou, ele não dá limite. Então, ele dá um dom normal para uma pessoa, e se aquela pessoa começar a usar o dom paranormal, né? Para mim é normal, mas para contexto geral paranormal, ele vai ficar monitorando, né? E se ela começar a usar para interesse próprio e maldade para fazer mal ao semelhante, ele corta o dom.
Porque esse dom ele pode ser manipulado. Mas é só um dom, Wellington? Ou tem técnicas? Eu posso vir a ser um paranormal? Existem técnicas? Você ou nasce com esse dom, né? Ou você pode desenvolver. Existem técnicas, sim, técnicas de meditação, técnicas de alimentação, né? Existe. Aí você pode desenvolver esse dom. Wellington, compreendendo um pouquinho mais também, citando pessoas que, de certa forma, também difundiram a questão da paranormalidade. Tem a Lorraine Warren, o Ed Warren, pessoas que até inspiraram filmes, né, tipo... Enfim, o Uri Geller também, a Adele. E Annabelle, né? Desculpa. Annabelle. É uma cantora, Annabelle. Aí ia dizer, rapaz, eu não sou muito fã. Adele era o quê? Por isso que ela canta tão bem. Eu não sou fã desses filmes, eu particularmente. Mas essas pessoas difundiram, de certa forma, também a paranormalidade. Na sua compreensão, enquanto estudioso, enquanto pessoa que trabalha com esse tema, isso mais atrapalha do que ajuda, mais ajuda do que atrapalha? É importante para as pessoas começarem a ter também uma noção de como é que é esse fenômeno? Eu sou a favor que existem esses filmes, que eles venham ser divulgados e realizados, né? Os produtores façam a divulgação, porque é uma semente que se planta, né? Apesar de que muitos filmes, eles têm que dar um tomzinho de sensacionalismo, que é para chamar a atenção da pessoa que está assistindo. Porque o ser humano é interessante, a gente vive de emoções e de altas emoções. Você pode ver que um ser equilibrado ele não tem graça. Você pega a conversa com uma pessoa que não ri, não chora, não conta uma piada. Né? Uma pessoa equilibrada não tem graça. Não tem graça. Uma pessoa... do Roberto, que ele não tem nada de equilibrado. Eu não tenho graça, então eu sou... O desequilíbrio faz parte do viver, né? Que a gente vive de emoções, que boas e más, mas é preferível que a gente tenha mais momentos felizes do que momentos não felizes. Então, é bom, né? Agora, o que chama a atenção nesses filmes tem que ter um grauzinho de sensacionalismo. Mas, apesar de ter aquele grauzinho de sensacionalismo, ela vai começar a despertar. E o que é que vai acontecer? Ela vai ler sobre o tema, vai assistir mais filmes, vai começar a procurar alguém que possa ministrar um curso para desenvolver os dons paranormais, e ela vai, no final, atingir o seu objetivo na vida, que é ter uma autorrealização. Porque, na realidade, quem estuda isso, o que é que a gente quer? A raça humana é uma só. E outra coisa, é uma só, não é só no planeta Terra, ela é uma só em todo o universo. O que é que a gente quer? A gente nasce, né? A gente vai para um ambiente, no planeta X, para a gente procurar viver e evoluir. O que é viver e evoluir? Experimentar emoções. É comer, é plantar, é caçar, é assistir filme. Aí você vai juntando aquelas emoções e vai chegar a uma conclusão que a melhor emoção é ajudar o próximo a conviver no coletivo, conviver com outros. Aí isso é aí o que é que as pessoas perguntam? De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Isso aí causa ansiedade, que hoje a população mundial está nessa crise do pensamento acelerado, depressão, alto índice de suicídio, porque as pessoas não sabem de onde vieram, o que estão fazendo aqui e para onde vão. Então, isso aí, na realidade, a gente tem que buscar e todo mundo busca. Você pode ver. Por que eu estou estudando esse fenômeno? Porque eu estou buscando isso. E quanto mais rápido você encontrar, melhor. E você vai viver melhor, mais momentos felizes, não vai ter depressão, não vai ter o pensamento acelerado, vai viver eufórico, né? E você passa a viver melhor e a enfrentar o mundo. A gente tem uma sensação melhor. A gente perde até o medo da morte, só não perde a maneira como vai morrer. Aí a gente tem a preocupação, mas a gente sabe que um dia vai morrer, tem certeza disso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, pelo que você falou, a questão midiática dos filmes, Annabelle, etc., que tem uma supervalorização, uma coisa mais, realmente para chamar atenção, para ser mais hollywoodiana, digamos assim. Então, penso eu que a paranormalidade, às vezes, é um fenômeno até mais sutil, não é isso? Não precisa ser tão expansivo, às vezes são coisas mais sutis. E você também citou o exemplo da pessoa que falou que, olha, você vai ser assaltado e tal, tal e tal, ou provavelmente no futuro vai acontecer isso, 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 mas é tudo uma questão de estatística e tal. Uma pergunta que eu tenho certeza que a nossa galera reconectada deve estar se questionando agora. Então, não seria a paranormalidade apenas uma questão de indução ou de sugestão ou de algo que, quando há tantos fatores que podem aí
interferir no que vai acontecer e não acontecer. Não é muito aquele efeito que a gente até conversou nos programas passados da astrologia de jornal, que fala, olha, você vai ter um problema no trabalho se você não estiver mais centrado. Obviamente você vai ter. Então, assim, como é que se trabalha essa diferença? Pois é, você pode ter algum problema sério se você brigar no trânsito, obviamente. Você vai ser assaltado no sinal. Em algumas cidades, a probabilidade de isso acontecer é muito grande. Isso. Vai ter uma terceira guerra se isso acontecer. Também é muita probabilidade, né? Isso. Então, assim, qual o nível como é que a gente compreende qual a diferença da paranormalidade de algo que seja uma indução ou uma sugestão apenas? A paranormalidade é interessante. Você sente quando tem um destaque do fenômeno paranormal. A indução, muitos dos fenômenos são de indução. Agora, por que eu digo assim, a pessoa lhe induz a você acontecer aquele evento? Mas, às vezes, acontece porque no seu inconsciente ou conscientemente, você contribui para que aquele evento aconteça. Então, a indução, ela se associou com a sua anuência, né? Aí agora o que acontece? Mas existem fenômenos que a gente fica de boca aberta. Né? Existem fenômenos que a gente fica de boca aberta mesmo. Agora, quem pesquisa, a gente sente logo, a gente vê que não é. E outra coisa, a gente está assim tão acostumado que, mesmo que a pessoa minta, ela está mentindo, mas a coisa pode ser verdade. Eu vou dar um exemplo, manipulação de matéria. Olha, eu vi uma pessoa ali que ela é paranormal, que ela transforma um galho numa flor. Eu estou dando um exemplo. Aí todo mundo em volta dela vai dizer que é mentira, mas quando observa, ela está mentindo, mas isso é possível. Entendeu? Aí, então a gente tem que saber comparar, saber quando a pessoa está mentindo e saber quando ela está criando. E às vezes as pessoas mentem para se autopromover, mas que na realidade é uma coisa que é possível acontecer. Mas que isso é uma realidade, que existe a indução externa para que os eventos aconteçam. Wellington, aí é uma coisa bem subjetiva, né? Nós tínhamos um grande estudioso da paranormalidade, que era o Padre Quevedo, né? Que morreu há pouco tempo, né? Nós temos um caso, como por exemplo, é uma coisa estranha esse casamento do ocultismo, né? Vamos chamar assim, com a ciência, né? Sempre foi bem controverso, né? A Universidade de Brasília, ela acompanhou os diagnósticos de uma equipe, né, de sensitivos, né? Em pacientes lá no hospital universitário. Cada participante, cada dito, né, paranormal, tinha 10 minutos na sala com o paciente e tinha que dizer qual era, né, tinha que dar um diagnóstico. Isso. Tinha que dar um diagnóstico, né? Os sensitivos não conseguiram um percentual de acerto aceitável, ou seja, os diagnósticos não eram melhores que simples chutes, né? E o Padre Quevedo, porque eu citei o Padre Quevedo, porque na própria televisão ele desmistificava muito desses fatos, né? Como o ser humano também tem um grande desejo e interesse na paranormalidade. Como separar cientificamente o desejo que seja real, a subjetividade, da praticidade, da ciência, do fato científico? Para, Wellington, você vai responder isso após o nosso intervalo. Já chegamos aqui no nosso tempo. Bernardo sempre com as perguntinhas dele. Mas a gente vai dar uma pausazinha agora e essa pergunta excelente vai ter uma resposta depois do nosso intervalo.